Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua história, sua descendência em Cristo Jesus cada vez mais. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Hoje eu quero tomar um pouco do seu tempo. Nós vamos falar sobre arrependimento. Aproveite essa oportunidade que você está nos assistindo e se inscreva no canal, já deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós vamos adentrar as Escrituras agora. Nós vamos falar sobre arrependimento. Eu quero usar o texto de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Só que para a gente compreender um pouco mais sobre arrependimento, eu quero pegar uma mãozinha do genial escritor, doutor Lucas. E para a gente entender um pouco melhor Lucas, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. O versículo número 1, a partir do versículo 1 está escrito assim: Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo também 1, ele faz a seguinte declaração: Fiz meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quero chamar desde já a sua atenção para isso. Lucas investigou, trabalhou, ouviu pessoas para poder edificar uma só pessoa, alguém chamado Teófilo. E já nos cabe esse ensinamento. Você precisa dedicar a sua vida para transformar, mudar e solidificar a vida de uma pessoa. E através dessa uma pessoa, como Deus fez com Lucas, ele vai edificar e transmitir essa realidade do Evangelho para milhões. Mas não é essa passagem que eu quero narrar. Eu quero fazer menção do Evangelho de Lucas, capítulo 15, daquelas 3 parábolas que estão ali. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Vamos lá? A primeira parábola, Jesus começa dizendo: quem dentre vós? E ele está falando para um grupo específico de pessoas. E ele segue dizendo que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, importa pensar que essa pessoa que tem essas 100 ovelhas é quem perde essa uma. E o texto segue dizendo que ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai atrás dessa ovelha que está perdida. Me deixa feliz o fato de que ele retorna e vem com essa ovelha que ele encontra para casa. E muitos de nós, como ovelhas do Senhor, nós necessitamos dessa pedagogia do deserto. E essa fala termina com Jesus dizendo que o céu se alegra por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. A segunda parábola é das dracmas, da dracma que foi perdida. As dracmas, um conjunto de 10 e uma que se perde. Nós vamos falar dela agora. E o texto segue falando: qual mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma? E aí a gente entende que ela perde essas dracmas em casa. E ela ilumina essa casa, faz uma faxina e acha essa dracma que está perdida. E muitos de nós temos perdido muito dentro do nosso próprio lar e dentro da nossa própria casa. É hora da faxina. E o texto segue dizendo que existe muito mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mudou, né? E a próxima narrativa é a do filho pródigo. Eu prefiro falar sobre pai pródigo, né? Mas vai dar muito trabalho para eu poder trazer etimologicamente o significado disso. Mas vamos falar sobre o filho pródigo. Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Foi assim que um dos 2 filhos, nesse caso o mais novo, se dirigiu ao pai nesse momento.
O texto diz que o pai partilha desses bens e o filho foge, vai para uma terra longínqua e quando chega lá ele desperdiça todos os seus bens. Na sequência aparece uma fome, da fome ele é levado a um chiqueiro e lá ele deseja comer a comida dos porcos. Preste bem atenção nesse pequeno detalhe. Ele desejou comer a comida dos porcos. Ele não desejou comer o porco, porque em Deuteronômio capítulo 14 está escrito que não se deve comer. Ele é muito religioso, ele guarda os preceitos. O texto segue dizendo que ele caiu em si. Ele volta para casa, o pai está esperando a festa. Mas aí tem um filho mais velho que não se conforta e se incomoda com a chegada desse irmão, que ele nem chama mais de irmão, chama de o seu filho. E o pai vai dizer que aquele filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto cala. E é com base nessa expressão de dois filhos que nós vamos entrar no texto de Mateus que nós falamos no começo. Você está pronto? Vamos lá? Eu disse que eu queria falar sobre arrependimento. Você já abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 28. A versão que eu estou usando está escrito assim: mas, o que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse texto já revela muito do que nós somos hoje. A vinha do Senhor tem produzido e tem gerado benesse para os seus filhos. E o Senhor pede para esse filho um dia de trabalho apenas. Você tem dedicado algum momento da sua vida para trabalhar na poderosa vinha do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo? Ou você é desses que quer apenas usufruir dos benefícios que essa vinha, que esse reino tem, sem você nunca investir nada nessa realidade? Foi pedido apenas um dia de trabalho para esse filho. Esse filho revela no versículo 29, ele porém respondendo disse: não quero. Muitos de nós não queremos lidar com Deus. Nós queremos apenas usufruir das coisas dele. Mas depois arrependendo-se foi. Marque aí na sua Bíblia esse texto, arrependendo-se. Versículo 30 está descrito: e dirigindo-se ao segundo filho falou-lhe de igual modo. E ele respondendo disse: eu vou, Senhor, e não foi. Preste bem atenção. Mateus capítulo 7, versículo 21 está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. E existe uma releitura de Isaías 29, 13, também no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 8, que Jesus está dizendo que existem pessoas que o honram apenas de lábios. E a figura desse segundo filho remete e reflete muito do que nós somos. Nós falamos para os céus que vamos fazer, que vamos nos dedicar, que vamos nos abster de determinadas coisas, mas no fundo, por mais que nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós não fazemos, nós não obedecemos, nós não caminhamos segundo a Sua palavra, nem segundo a Sua vontade. O versículo 31 vai dizer, e é uma pergunta pertinente: qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam: o primeiro. Verdade, o primeiro fez a vontade do Pai. Só que a vontade do Pai não foi ir fazer o que o Pai mandou. A vontade do Pai está centralizada no arrependimento. Porque existem muitas pessoas trabalhando para Deus hoje sem nunca se arrepender da sua vida de pecado, sem nunca se arrepender das questões do seu passado, e muitas das vezes está indo fazer a obra carregada com essas realidades, sem em nenhum momento produzir frutos de arrependimento, como está escrito na fala de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 8. Então não é ir fazer aquilo que o Pai quer, mas se arrepender das suas más posturas, se arrepender dos seus maus comportamentos. Diz respeito a uma obra. E o texto diz que você não pode colocar a mão no arado e voltar para trás. Mas o texto está te chamando para uma jornada de arrependimento. Arrependa-te em nome de Jesus.
A grei do nosso Senhor está tomada de pessoas que estão indo trabalhar na vinha sem ter nenhum tipo de arrependimento. Que não seja você um desses, que a sua jornada de arrependimento possa impactar a vida de muitos e que a obra do nosso Senhor possa ser realizada com perfeição para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Meus filhinhos, não ameis só de palavra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.